Oi, amigos, bem-vindos à Casa do Senhor. Estamos aqui começando nossa escola sabatina. Esperamos que vocês também possam estar se conectando e nos acompanhando também para poder compartilhar o estudo da palavra do Senhor como nós fizemos nessa semana. Antes de começar nossa escola sabatina, nós vamos a ter nossos momentos especiais onde nós vamos a compartilhar nossos pedidos com nossos irmãos. Nós queremos especialmente pedir àqueles que nos estén acompanhando pelo Zoom para que possam também estar acompanhando-nos com seus pedidos antes de poder orar todos juntos e começar nossa escola sabatina. Já estivemos cantando, então já começamos nosso momento de louvor, mas vamos a aproveitar esses momentos então para poder nos comunicar com nosso Deus. Nós temos aqui na igreja, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas nós temos aqui duas pessoas mantendo a distância regulamentária, sim, até por demais, e com a máscara todos estamos aqui protegidos na casa do Senhor. Não sei quem nos estão acompanhando, já se puderam conectar por Zoom, nós não podemos ver aqui, mas sim, aqui atrás. Aí temos a Vanessa e a sua família desde a casa, com as meninas, o Marcos. Bem-vindo, Marcos, à Casa do Senhor. Nós também temos a Vanessa, a Vanessa já falei, o Leonardo, que estava aqui também, e está nos acompanhando com sua família. Nós esperamos, então, aqueles outros irmãos que estão se conectando ainda. Algum de vocês, se tem algum pedido de oração, podemos aproveitar agora esses momentos. Se não, também nós aqui que estamos na igreja, podemos aproveitar para compartilhar nossos pedidos. Podemos ouvir alguém de los que nos está acompanhando. Eu tenho, Gerardo. Tenho um agradecimento a fazer, porque a minha mãe, ela tem 87 anos e ela pegou Covid. E ela ficou naquele período de quarentena e fez o teste novamente agora e, graças a Deus, ela melhorou. Então, nós somos uma família grande, nós somos 9 irmãos e a gente ficou muito feliz com essa notícia, porque a gente sabe que as pessoas de mais idade é mais propenso, né, a pegar esse vírus aí e vir, quem sabe, a falecer. E nós oramos, eu orei muito pela minha mãe, pedi oração pela minha mãe no grupo e Deus agiu poderosamente. Então, isso é motivo de alegria, né? E ressaltando essa questão do tema da lição da oração intercessória, que foi o que eu fiz pela minha mãe, né? Eu orei muito, eu clamei muito a Deus, intercedi para que Deus pudesse curá-la, né? E para nossa alegria, graças a Deus, ela ficou curada. Esse é meu motivo de agradecimento nesse sábado. Obrigado, Sandro. Alguém que queria falar? Késia? Késia, você está nos ouvindo? Ou só estava testando o áudio? Bom, se você depois quiser falar, pode falar. Nós podemos continuar orando por nossos irmãos aqui da igreja que estão passando por essa doença, ou alguém da família está passando por essa doença. Nos cultos da quarta nós temos um pouco mais os pedidos, onde as pessoas falam, não, de irmãos, de familiares que estão sofrendo mais de perto essa doença. Também aproveitamos a lembrar que vamos a começar o mês de agosto. O mês de agosto para a Escola Sabatina é um mês especial porque é um mês que nós fazemos a nossa assinatura. Então, aqui como igreja nós vamos a ter um plano especial, um projeto especial, depois nós vamos a falar o próximo sábado, para que todos possamos ter o alimento que nós vamos a consumir durante o próximo ano. A igreja tem um programa que se chama Maná, e o maná, assim como na Bíblia o povo de Israel tinha, não? Era cada tinha que pegar a sua parte, cada manhã tinha que pegar cada dia a sua parte, para estar em contato com o Senhor, nesse caso, porque estamos falando da palavra do Senhor, e cada tem que ter sua parte, seu alimento. As crianças, os adultos, todos têm que estar subscritos e ter
o acesso à palavra do Senhor. Siguen conectando as pessoas, mas se não temos mais nenhum pedido, nós vamos a orar para poder então começar com o estudo da lição dessa semana. Podemos orar então? Vamos a orar. Nosso Deus, nós estamos gratos porque podemos estar em sua casa, porque podemos também estar em contato com nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelo Zoom, porque tua igreja continua viva, Senhor, se reunindo nesse novo formato, pero abrindo tua palavra, tendo a liberdade para poder falar, para poder pregar, para poder abrir as portas, para poder recibir aquelas pessoas que estão te buscando, Senhor, e que juntos possamos continuar nossa caminhada para o céu. Nesse momento, Senhor, nós vamos a abrir tua palavra para estudar um tema muito importante, Senhor, para nossas vidas, que é a oração intercessória. Muito importante, Senhor, para a salvação de nossos irmãos, a salvação de nossa família, de nossos vizinhos, das pessoas que ainda nem conhecemos, pero que o Senhor conhece, o Senhor tem no seu coração. Nós queremos te agradecer também, Senhor, pelas pessoas que oraram por nós, para que nós possamos conhecer teus caminhos. E nós queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor possa utilizar esses momentos para poder aprender mais e principalmente tomar a decisão de poder aproveitar essa ferramenta, esse instrumento para esta guerra espiritual de la qual nós participamos. Senhor, que tu possas estar aqui presente nesse momento e que possamos sentir tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aqui nós temos o pastor Daniel que está nos acompanhando. Muito obrigado, pastor Daniel, por ser quem nos guia no estudo da lição, quem responde nossas perguntas, apesar de que fazemos algumas perguntas difíceis. Obrigado, Sandra, também por estar aqui e obrigado a cada de vocês por nos acompanhar nesse momento de estudo. Como nós falamos, sempre os professores gostamos de falar isso, bem-vindos que estão chegando aqui, é que esse momento não é para estudar a lição, esse é um momento para nós recapitular o que nós estudamos e aqueles pontos que nós achamos que foram mais importantes ou que aqueles pontos que talvez não ficaram claros ou que precisaríamos de um pouco mais de ampliação para poder entender melhor. Então, esse é o momento que nós vamos ter aqui nossa igreja. E o tema, como já falamos um pouco, o tema do trimestre foi escrito por o pastor Mark Finley e fala de como fazer amigos para Deus em nossa caminhada. E nós já aprendimos que o plano de Deus aqui para nós na Terra não é só salvar-me a mim, salvar o Sandro, sino que Ele quer que através de nós possamos salvar ou alcançar os corações de todas as pessoas que talvez pela escuridão que tem ao redor delas, que talvez pelo trabalho do inimigo, fazem que eles não consigam chegar a ter contato com a mensagem. E aí é onde vem nossa parte. Nós estivemos vendo já outros pontos e nessa semana nós estudamos da oração intercessória. E a oração intercessória, eu queria só ler o verso que é nosso verso para decorar nessa semana, que está em Santiago 5,16. É um verso que nós usamos muito quando nós oramos por pessoas que estão doentes, especialmente. E o verso tem esse sentido, mas também tem um sentido muito mais amplo, que é utilizado mais pela lição, que é poder orar pelas outras pessoas. Diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E esse aí foi o verso que nos guiou durante a semana, junto com outros versos, para poder aprender mais sobre o impacto da oração intercessória. E aproveitando essa introdução que nós temos, o pastor Mark Finley começou falando da igreja primitiva. Nós não temos nenhuma dúvida que a oração era muito importante para eles. E eles
começaram seu trabalho, eles começaram o trabalho que impactou o mundo através da oração, não? E eu fiz aqui na minha lição, eu gosto de fazer gráficos, eu entendo mais com gráficos. Eu coloquei 3 bolinhas. A primeira bolinha era orar, a segunda bolinha é o Espírito Santo e a terceira bolinha é anunciar o Evangelho. Então, não nos podemos anunciar o Evangelho sem a oração e sem o Espírito Santo, porque precisamos de um e do outro. Então, eles entenderam isso, e quando eles oraram, o Espírito Santo desceu, e aí eles então falaram para as pessoas e proclamaram com poder a palavra do Senhor. Outra coisa que também para mim foi muito importante, que aqui tem uma citação do Espírito de Profecia, diz que eles não suplicaram o Espírito Santo para si mesmos. Então aqui a oração, aí onde vem a importância da oração intercessória. A oração não é para nós, não é para nós. Claro que nós precisamos da oração para a nossa comunhão com Deus. Mas a oração e o Espírito Santo não é para nos encher e nós ficar seguros de que que estamos pelo caminho correto, sino que é para poder alcançar a outras pessoas. É por isso que Deus nos quer utilizar. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas aqui eu sublinhei uma parte aqui que Deus, através da oração, atua em nosso coração a fim de nos atrair para Ele e nos dá sabedoria divina para alcançar outras pessoas para seu reino. Ou seja, a oração faz um duplo trabalho em nós, pero não para olhar para nós, sino para olhar para outras pessoas também. Cada um de nós tem um microfone, assim, não precisamos passar. Então, quando vocês quiserem falar, podem falar. O mesmo para nossos amigos que estão pelo Zoom e para os que estão aqui, o Divino tem um microfone para poder você falar, poder você fazer comentários e as perguntas que desejar. Podemos avançar? Ou alguém tem alguma coisa a mais sobre a oração intercessória? Eu quisiera... Oi. Bom dia, feliz sábado, irmãos. Eu quisiera fazer uma introdução que eu acho que é importante. Quando vocês olham para o Antigo Testamento, vão lembrar que a oração está limitada. Pela manhã, pela tarde e pela noite. Mas quando você olha para o Novo Testamento, encontram que a necessidade de orar é mais intensa. Vocês não encontrarão uma limitação para orar. Ou seja, você não vai encontrar alguém orando pela manhã, pela tarde, pela noite. Você vai encontrar um ênfase na oração. Eu tenho vários versos. Por exemplo, Lucas 18:1. Existe uma parábola que nos ensina o seguinte. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Vocês leem a 1 de Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Vocês leem Romanos 12:12, que fala assim, perseveravam na oração. Então, vocês vão encontrar dentro do Novo Testamento um ênfase na oração. Segunda coisa, a gente sempre está se perguntando, como posso orar mais? A maioria das pessoas oram pouco. E muitas vezes oram pouco porque as pessoas oram só pensando em si mesmas. Quando a Bíblia dá um exemplo de aquela pessoa que ora consigo mesma, ela ressalta a realidade da vida de um fariseu. Quando vocês leem Lucas 18:11, diz assim, o fariseu
em pé orava no íntimo, ou seja, consigo mesmo. Então, quando as pessoas oram só pensando em si mesmas, a Bíblia nos mostra que a pessoa está se tornando em um fariseu, porque o fariseu não pensa em ninguém, só pensa em si mesma. Ele peça a Deus uma bênção para ele, para sua família, por seu trabalho, por sua vida, mas não intercede por outros. Quando a gente estuda a importância da palavra intercessão, a gente encontra que é um ministério especial dentro da Bíblia. Por exemplo, pode ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso Romanos capítulo 8, verso 26, 27 e o verso, eu acho que o verso 34. Olha só. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Verso 34. Quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, o ministério da intercessão é um ministério divino. Jesus Cristo intercede, o Espírito intercede e as pessoas têm que interceder, porque é um ministério divino que nos ajuda dentro do grande conflito. Né? Grande conflito. Obrigado, pastor. E então agora nós vamos a começar a ver algo. Nós vimos no domingo um tema que é muito claro para nós como adventistas, que é a grande luta cósmica que existe, o grande conflito entre o bem e o mal. E nós sabemos que essa é uma luta espiritual que em nossa vida todos nós vivimos. E esse é como ouvi uma vez uma comparação, não? Assim que nós como adventistas temos uns óculos do grande conflito. Nós temos que entender o que acontece a nosso redor com os óculos do grande conflito. Então nós sabemos que uma pandemia tem uma influência na sociedade, no mundo, mas nós temos que olhar não como que o fim do mundo chegou agora. Não, isso está dentro de um marco maior que o grande conflito. O mesmo acontece com nossa vida, a vida de nosso companheiro, assim acontece com as doenças, a saúde, que nós temos, está dentro do marco do grande conflito. E nesse grande conflito, que talvez é um tema claro para nós, aí aparece como é que Deus atua e como Deus, que não sei se eu vou falar a frase certa, você me corrige, que Deus é um cavaleiro, é um verdadeiro cavaleiro. Nesse grande conflito ele não força ninguém, ele não obriga ninguém, ele não usa seu poder para me obrigar e como ser humano me submeter à sua vontade, porque ele é Deus, no final das contas, não? Ele poderia fazer isso. Mas então aí como é que vem, no domingo nós vimos não isso, como é que Deus, sem usar a força, sem usar o poder, ele tenta chegar a teu coração humano. Como é que Deus faz a sua obra?
Eu achei esse dia muito interessante, Geraldo. Primeiro, pelo aspecto da gente ter a noção do grande conflito, que ele existe. Quer seja você ateu, agnóstico, cristão, budista, nós sabemos do senso de um conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Qualquer religião faz distinção disso. Existe o lado bom e o lado ruim. Existe o lado que ganha e existe o lado que perde. E nós, graças a Deus, escolhemos o lado de quem? Do vencedor. Amém? Essa batalha que a gente tem, Ellen White teve uma visão em um livro, onde ela enxergou essa batalha e ela acordou assustada com o que ela viu. Porque ela viu anjos e demônios gladiando-se, brigando-se. Só que é uma luta que aos nossos olhos finitos e carnais, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar. E aí entra essa questão que você falou aí bem no início, Gerardo, do livre-arbítrio. Né? Olha essa frase que tem aqui na lição. Ó. Deus ele não vai te forçar a você aceitá-lo. E o demônio não vai conseguir forçá-lo a pecar. Mas olha só essa frase. Ó. Nem todos os demônios do inferno juntos podem nos forçar a pecar. Pode juntar todos os demônios, eles não vão conseguir. Tampouco todos os anjos celestiais nunca nos obrigariam a fazer o que é certo. Percebe as duas moedas? O anjo de Deus não vai nos obrigar a fazer o que é certo, bem como o inimigo também não pode nos fazer pecar. Porque essa autonomia, essa responsabilidade, cabe a quem? A cada um de nós. É por isso que nesse conflito, numa guerra, o Brasil, diferente de outros países, não sabe o que é uma guerra, né? Nós nunca vivemos uma guerra assim de... Mas sempre numa batalha, pastor Montalvão, você tem que escolher de que lado você está. E o inimigo já perdeu 2 vezes, vai perder a 3ª vez, e nós devemos saber de que lado nós realmente estamos. Se eu tenho essa bênção, eu tenho um escritor que eu gosto muito, que ele fala essa frase, que a maior bênção da humanidade é o livre-arbítrio. E a maior maldição da humanidade é o livre-arbítrio. Então eu acho interessante isso. Se eu e você tivermos esse senso do grande conflito cósmico, o pastor Luiz Gonçalves, ele até fala que os filmes de Hollywood representam isso muito bem, não é verdade? Um conflito que virá coisas terríveis. O mundo já percebeu essa gravidade. Então eu acredito que nós, como povo de Deus, no processo da oração intercessora, nós devemos fazer essa decisão. Olha, eu estou do seu lado. Ah, mas a minha irmã é macumbeira, mexe com o espírito, mexe com o demônio. O que eu tenho que fazer por ela? Nós vimos aqui que nenhum anjo pode fazer isso por ela, mas eu posso fazer o quê? Orar por ela. É esse o papel da nossa oração intercessora. E a gente tem que orar pelas pessoas, né, que a gente acha que merecem. Porque se a gente for fazer assim, fica difícil até por quem você vai orar. Você tem que orar por aqueles, como o pastor falou no início aqui, as pessoas, você falou que fez 3 bolinhas. Primeiro eles oraram e depois receberam o Espírito Santo. Hoje a igreja quer receber o Espírito Santo e depois o quê? Esse processo está invertido. A gente tem que orar primeiro, irmãos. Orar primeiro, pedindo a direção de Deus, o auxílio de Deus, para que, como Paulo fala, a gente possa enxergar o invisível. Como é que Paulo fala isso? Que nós devemos enxergar aquilo que nós não conseguimos ver. É só com os olhos da fé, só os olhos da comunhão e da certeza de que as nossas orações serão atendidas. Amém? O Divino quer comentar? É interessante, Sandro, que em nenhum movimento grandioso da igreja veio ou aconteceu sem ser antecedido pela oração intercessora. Qualquer decisão, qualquer movimento de porte grandioso veio por intermédio de oração. A maneira como Deus alcança as pessoas de forma até sobrenatural
vem também através de oração. Quantas e quantas pessoas já testemunharam, dizendo, eu orei tantos anos pela minha mãe, pelo meu tio, pelo meu avô, pelo meu irmão, e de forma assim, sem esforço meu, a pessoa foi alcançada pela misericórdia de Cristo Jesus. E eu me lembro, não sei quem foi, não estou me recordando quem foi a pessoa que diz assim, me dê 100 homens tementes a Deus, homens de oração, que eu revolucionarei o planeta. Então a oração, ela tem poder. E às vezes nós parece que nós temos vergonha de orar. Nós temos vergonha de pedir a Deus. E a própria Bíblia, ela diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Mas por que nós não encontramos? Por que nós não achamos? Por que as portas parecem que não se abrem? Porque nós hesitamos em pedir. E tem outro aspecto, né, Divino, que o pastor Montalvão falou aí da oração farisaica. Sim. Quantos anos eu, dentro da igreja, fazia essa oração? Olha os pronomes possessivos. Senhor, abençoe a minha família. Senhor, abençoa o meu trabalho. Senhor, abençoa a minha saúde. Tudo gira em torno de mim. Essa é uma oração, às vezes, que parece que a gente brinca, dizendo que não passa da onde? É uma oração egocêntrica, que o senhor bem explicou. Isso seria uma oração farisaica, né? Eu queria falar uma coisa aí também. Nós temos uma frase de Helena que está aí no domingo que é muito conhecida. Diz: faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que Ele não daria se não pedíssemos assim. Esse é sempre um texto muito bom, não? Que nós gostamos de ter. E no último parágrafo, diz que o tema da oração intercessora, nós temos que ter humildade para reconhecer que não entendemos completamente a atuação de Deus. Como é que esse Deus, que poderia fazer tudo, que conhece tudo, como é que eu vou ter que contar para Deus do que Ele já sabe? E até Ele já sabe melhor que eu o que está acontecendo, porque eu não estou enxergando tudo, não? Mas como é que Deus conhece? Mas eu fiquei pensando assim, uma coisa que acontece para nós, não? Quantos de nós entendemos o processo médico, fisiológico de uma vacina? Sim? Eu não. Tem pessoas que são da área e vão entender. Mas isso não impede que eu vou tomar a vacina para me aproveitar esse benefício. E com a oração intercessora acontece o mesmo. Nós não precisamos entender como é que acontece que Deus faz um milagre. Mas se nós temos a certeza de que Ele faz, nós temos que usar. Ele vai fazer um milagre. Mas como é que Deus consegue intervir na pessoa por la qual estou orando? Não sei, mas eu sei que Ele faz. Então eu tenho que aproveitar essa ferramenta, esse instrumento que Deus nos dá nessa guerra. E outra coisa importante que eu acho assim, não? Quando nós estamos orando por outra pessoa, nós estamos, o Sandro falou isso, não? Quando nós temos sabemos de que é um grande conflito, nós estamos tirando uma pessoa de quem? Do inimigo. Das garras do inimigo. E o inimigo não é humano. Vocês acham que vai ser tão fácil? Então, quando nós sabemos que isso é assim, nós não podemos ser tão temerários de tentar tirar das mãos do inimigo uma alma e achando que nós sozinhos podemos fazer. Então, a oração intercessora tem sua parte porque nós somos cientes de que é uma batalha espiritual, que nós estamos tirando uma pessoa das mãos do inimigo e que nós sozinhos não podemos fazer isso. Tinha uma mão lá? Sim, por favor. Esses dias atrás eu estava de férias lá na cidade da minha sogra, né? E aí eu peguei um Uber, tive que pegar um Uber. E aí eu conversando com o rapaz, ele falou que era evangélico, né? E tal, que ele tocava, tinha uma banda, né? Que era evangélica, né? E aí eu falei que era adventista, né? E lá na cidade tem a Rádio Novo Tempo, e ele ouve, inclusive ele estava com a rádio ligada ali. E a gente foi conversando ali, foi uns 15 minutos. E aí eu achei interessante que ele me fez algumas perguntas de problemas que ele estava passando.
E aí ele falou, como é que você faz para vencer esses problemas, né? E aí na hora eu falei, olha, eu oro a Deus, né? E aí depois eu fiquei pensando de que o verdadeiro cristão, se ele não passa pelas lutas, né, como foi colocado aqui, lutas contra o inimigo, contra a tentação, se a gente não está passando por isso, a gente tem algum problema. Na verdade, a gente está afastado de Deus, porque na nossa vida diária, eu fiquei pensando nas coisas que ele me perguntou, eu não vou mencionar aqui as dificuldades que ele estava passando, embora ele dizia que era evangélico, e depois eu fiquei pensando, falei, realmente, a gente passa, todos nós passamos por lutas, dificuldades, e se de fato a gente não está passando, é porque a gente está afastado de Deus, a gente não vai sentir essa luta, essa dificuldade que o inimigo nos impõe a cada dia. Então, se a gente não está passando por isso, é porque a gente está afastado de Deus, não é que a gente seja forte, né? Assim como ele me fez as perguntas dos problemas que ele passava, eu falava, eu passo por esses problemas. A diferença é onde que eu estou buscando, né, a força para vencer. Obrigado, Marcelo. Já avançando um pouco mais e vendo a Jesus como intercessor, eu anotei 2 pontos aqui e eu quisiera que meus companheiros aqui desenvolvam isso. Agora tá bom, eu não posso olhar por mim, não vou orar por mim, vou orar por outras pessoas. E eu anotei aí que nossa oração intercessora tem que ser nominalmente. E isso eu acho que é um primeiro ponto que nós temos que desenvolver. Não é orar pelos vecinos, é orar por João e me interessar pela vida de João, por sua família. E também o último parágrafo é que é a persistência. Nós temos exemplos muito na igreja, não? Aquelas mulheres que oram há 20 anos por a vida de seu esposo, aquela mãe que ora há não sei quantos anos pela salvação de seu filho. Então, essa é uma oração nominal, direcionada, intencional e também persistente. Quem que quer desenvolver algo disso? Pastor, Sandro? De que nossas orações intercessoras devem ser nominais, ou seja, direcionadas a uma pessoa, não os vecinos, a humanidade. Salva a divisão sul-americana, é nominal, e também que nós temos que persistir. Não, já orei uma semana pela pessoa e ela nem responde minhas mensagens, nem me cumprimenta na rua. Então já está, agora vou olhar por outro. Então, nossas orações têm que ser falando de Jesus, não? O exemplo com Pedro e com outros, não? Nominais e persistentes. Sí, existen orações gerais, mas também existem orações específicas. Dentro das orações específicas, a gente tem que, por exemplo, dizer, oh Deus, eu pequei contra o Senhor, mas Deus vai perguntar-me, filho, pecou contra mim, seu pai? Em que você pecou contra mim? Qual é seu pecado? Eu tenho que especificar meu pecado, porque existem orações gerais e as orações gerais são públicas, mas quando eu estou sozinho com Deus, em meu quarto, ninguém está me escutando, eu tenho que orar de forma específica, entendeu? Específica. Aí eu oro por meus pecados específicos e também faço orações específicas. Deus, oro por Daniel, porque ele tem problema, ele tem lutas, por favor abençoe-lo, dê seu espírito. É um exemplo, né? Então, Paulo orava de forma específica. Por exemplo, quando você olha em Romanos 10:1, mas é só para pegar a ideia, né? Romanos 10:1. E quando a gente ora por outra pessoa, ou intercede por outra pessoa, a gente tem que interceder por tudo, mas não esquecer que a gente tem que orar pela salvação das pessoas. Tá? Eu posso interceder por divino, porque para que ele possa ter trabalho, para que ele possa ter saúde, mas eu também tenho que orar por sua salvação. Paulo
em Romanos 10:1 nos ensina isso. Romanos 10:1. Paulo diz assim: irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelos israelitas e que eles sejam salvos. Olha aqui, Pablo está orando por coisas, por uma pessoa, Israel, mas quando Pablo está orando por coisas, pero também está orando por a salvação de Israel. Olha aí, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, a gente tem que considerar a salvação como um pedido especial quando ora pelas pessoas. Então, a gente não só pode pedir por comida, por saúde, por trabalho. Isso é importante, mas mais importante ainda é a salvação das pessoas. E Paulo aqui coloca o nome, o Deus, eu te peço pela salvação de Israel. Aí, específico, o nome estava lá, a salvação de Israel. A lição, deixa o pastor ali comentar. Irmãos, Jesus poderia ter orado por Pedro e nunca ter falado isso para ele. Mas ele nos dá um grande exemplo. Para potencializar a oração intercessora, a gente tem que avisar. O efeito é maior avisando. Então, quando a gente preenche aquele cartão dos 5 nomes por quem está orando, tá bem? Deus vai tentar ajudar essa pessoa. Agora, a pessoa deve estar ciente de que nós estamos orando por ela. Claro que Satanás, ele vai dizer: Senhor, por que você está abençoando fulano se ele nunca pediu nada? A gente subestima o que passa no bastidor da guerra entre o bem e o mal. E como Satanás é corajoso, não, de enfrentar a Deus, mas esse camarada aí não quer saber nada de ti e nunca pediu nada para ti, muito menos a salvação. E por que é que você está abençoando ele? Então, como diz Ellen White ali no conflito, quando nós pedimos especificamente uma coisa, Deus, ele tem ou recebe esta autoridade para justamente abençoar essa pessoa, né? Então, esse é um poder da oração intercessora. E a gente lança a mão disso porque certas bênçãos específicas, elas são concedidas com esses pedidos específicos. Que as bênçãos gerais, sol, chuva, etc., e até emprego, comida, Jesus já disse: olha, tudo isso Deus já está cuidando. Agora, por favor, seja então bem específico na oração. E outra coisa interessante é que Jesus, o Mark Fillion deixou claro aqui, Satanás sabia o potencial de Pedro, até onde Pedro podia ir, e Jesus intercedeu por Pedro. Aí eu pergunto, Jesus não sabe também do nosso potencial? Até onde nós podemos ir se nos agarrarmos nos mantos da sua graça, se invocarmos a presença do Espírito Santo? O inimigo sabe o potencial de cada um aqui nessa igreja e cada um que está nos assistindo. O inimigo, ele conhece até onde você oração, ele vai tentar frear isso, ele vai tentar acabar com isso. Mas a lição deixa claro aqui, né? Que nós precisamos ter a certeza de que estamos agarrados com Jesus. Pedro foi um alvo, né? Satanás, daqui a pouco nós vamos falar, se der tempo, de Daniel também. Então nós temos que ter essa certeza que com Jesus a gente consegue, amém? Obrigado, pastor Wesley. Eu acho que o que o pastor falou, ele amplia
uma frase que eu sublinhei no domingo que diz: nossas orações liberam o imenso poder de Deus. Como é que eu, humano, vou liberar o poder de Deus? Na verdade, não é que eu libero o poder de Deus, sino que quando nós pedimos, é como que Deus tem a liberdade de poder atuar em um lugar onde, se ninguém chamou, Ele estaria pisando, pisando à vontade da pessoa que não pediu. Então, Deus, como nós falamos, um Deus muito cavaleiro, Ele não vai entrar no coração da pessoa se ninguém pede por ela. Agora, quando nós pedimos, aí sim, o poder de Deus, que não depende da humanidade, mas que Ele pode utilizar, ora fica a porta aberta para que Deus possa usar seu imenso poder para intervir na vida dessa pessoa. Agora nós vamos avançar com a nossa lição e nós estamos chegando à vida de Daniel. Daniel, então, nós temos aí nos primeiros versos do capítulo 10, nós sabemos que Daniel estava muito preocupado por a história de seu povo estava cativo, ele tinha que voltar, porque se o povo não voltava, onde que ia dias, não? Então, ele estava muito preocupado por isso e ele começa a orar. E aí nós podemos ver, eu vou resumir para não ler, porque é uma parte que já limos, mas o anjo aparece para ele e diz: desde o momento que você pediu, eu saí. Só que ele demorou a chegar. E o porquê que ele demorou? Por que demorou a chegar? Ele demorou a chegar, se lembram quantos dias? 21 dias, por quê? Porque o príncipe de Pérsia me impedia, e esse príncipe de Pérsia era o rei Dario. Sandro, você poderia nos ampliar quem que era? O que eu acho interessante nesse episódio aí, esse rei da Pérsia simboliza Satanás. Mas o que eu acho interessante é que o que aconteceu com Jó, o que estava acontecendo com Jó não sabia o que estava acontecendo. O mesmo aspecto aqui vem Daniel. Ele orou um dia, orou uma semana e nada. Orou 2 semanas e nada. Só que nesse conflito que nós já citamos aqui, que a gente não visualiza, o céu estava trabalhando. Os anjos estavam trabalhando. Os anjos queriam ir até Daniel, dar resposta para Daniel. Mas só que quem puxou a espada e no céu começou a lutar com o inimigo. E a gente pode perceber que o inimigo ele é forte, irmãos. Ele é forte. Que o anjo não conseguiu vencer. E precisou vir um auxílio de quem? De Miguel. Agora eu te pergunto, quem pode lutar contra Miguel, irmãos, e vencer? Ninguém, irmãos. Amém por isso? Ninguém, irmãos. O anjo ele não perdeu, ele só não deu conta de vencer, ele não perdeu o anjo. Jesus viu do trono, Eliomate diz que do trono, Jesus foi até lá e chegou e venceu. Tanto é que Jesus não veio, quem veio foi o anjo e falou, né? Olha, eu já estava intercedendo por ti desde o dia em que você começou a orar. Então, o Gerardo começou a falar aqui, né? Às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo, mas, queridos, o céu está trabalhando 25 horas por dia. Isso mesmo, eles fazem hora extra para nos ajudar, para nos mostrar que a gente tem um Deus que intercede por nós e que esses poderes invisíveis que está em atuação, que diz o título aqui, eles são reais. Eles são reais. A gente não consegue ver com esses olhos, mas eles estão aí, ó. Um dia nós estávamos num culto e um pastor falou a seguinte frase: queridos, aqui tem anjos de Deus, a igreja, amém, amém, mas aqui também tem demônios. E a igreja ficou como? Em silêncio. Quem pode impedir o demônio de entrar aqui? Foi a pergunta dele no púlpito. Nesse conflito cósmico, nós sabemos quem é o príncipe desse século, não é verdade? Mas nós sabemos também que ele já perdeu, nós já falamos, e perdeu novamente. E Jesus vai nos ajudar de uma maneira tão incrível que, como o anjo veio ajudar Daniel, ele vai ajudar cada um de nós, amém? Agora, fiquei pensando assim, olha o poder da oração de Daniel. Mas não porque ele era Daniel e porque sua oração era ouvida, não? Mas a oração de Daniel moveu, como o Sandro falou, e moveu Miguel. Olha o poder de nossa oração. E aí eu link o que nós falamos já um domingo, não? O que hubiera acontecido se Daniel não hubiera orado?
¿Será que Miguel podría intervir en esa batalla? Se Daniel não hubiera orado, não hubiera dado lugar a Deus para intervenir. Não? Então, e nossa oração, ela faz que Cristo consiga intervir em nossa vida. Imaginem o poder da nossa oração e também na vida de outras pessoas. Não? A gente fala tantas coisas boas de Jesus, que Jesus cria, Jesus constrói, Jesus transforma, Jesus ama. Mas, amigos, Jesus ele destrói. E ele destrói, como diz aí a lição, ele vai destruir os principados e as potestades desse século. Ele veio para destruir. Você vê um Jesus amoroso, gentil, amável e tudo. Mas uma das funções do nosso Redentor é o quê? É vencer as forças do maligno. Aí a gente vai voltar para o primeiro dia que fala do livre-arbítrio, onde o universo inteiro falava, por que Deus não lançou um raio sobre a cabeça de Lúcifer? Não era mais fácil? Caiu um raio na cabeça de Lúcifer e estava tudo o quê? Mas Jesus não age assim, Deus não age assim, não é verdade? Então, eu só reitero isso. Tenhamos a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Tem uma cantora que ela fala assim, está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Porque o seu louvor invade o quê? Invade o céu. Oração é louvor. Oração é você ter a certeza de que tem um Deus que te ouve. Não é um Buda que morreu de diarreia, não é um Maomé que morreu lá de febre, é um Deus que morreu e o quê? E ressuscitou, amém? Temos aqui gerado. Tá bom, então já vamos a ir fechando nossa escola sabatina. Então vamos a falar da quinta-feira. Só se o pastor tiver outra coisa, mas vamos pela quinta-feira ou... Seria bom que a gente possa se desafiar a orar pelos outros. Eu fiquei pensando na vida de aqueles homens, mulheres, pessoas que tiveram um encontro com Deus ou uma resposta divina por meio da oração. Eles eram seres humanos como qualquer de nós. Mas o que diferenciava eles era a sua vida de oração e uma vida de oração intercessora. Então, eu acho que as pessoas hoje precisamos crescer nesse aspecto. A gente precisa crescer em sua comunhão com Deus, passar tempo com Deus, orar mais. Eu acho que se as pessoas fizéramos isso, a gente poderia ver muito mais milagres hoje. Muito mais milagres hoje. Eu quero desafiá-los, irmãos, para que possamos ter uma vida de oração intercessora. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para ganhar a outros para Cristo é orando. Se você não ora por outros, você não vai fazer nada mais. Você não vai ter outra disposição. Se você não tem disposição para orar, olha só, se você não tem disposição para orar, você terá disposição para dar um estudo bíblico. Se o básico, se o primeiro passo, se o mais fácil é orar, a gente não está fazendo, dar estudos bíblicos, compartilhar o Evangelho, eu acho que vai ser mais difícil. Mas se você dá esse primeiro passo, orar pelas pessoas, eu acredito que Deus vai lo preparar a você para continuar os demais passos para levar essas pessoas para Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. E aí? Sim? Eu queria compartilhar uma coisa que não está na lição, mas que eu achei pertinente. A gente tem um grande exemplo de uma oração intercessora na Bíblia e que eu tinha uma compreensão errada disso porque eu aprendi de forma errada. Você sabe que eu era católico, né? E a gente vê ali no primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, o que Maria faz ali com Jesus é uma oração intercessora. Ela pede a Jesus, né, pela sua parente ali, pela sua prima, e Jesus atende esse pedido, né? É uma oração intercessora. Então, assim,
eu tinha a compreensão errada, né? Eu acreditava que ali o principal seria Maria, né, por pedir a Jesus, né, e ele realizaria porque ela estava pedindo. Mas não é bem assim. Da mesma forma que Jesus atendeu o pedido de Maria pela sua parente, Jesus atende os nossos pedidos em favor de outras pessoas. E Jesus ele está preocupado com a felicidade de todos, né? Ele estava ali preocupado com a felicidade de sua mãe e ele estava também preocupado com a felicidade ali dos noivos, né? Então ele atende esse pedido não só porque era sua mãe que estava pedindo, né? Mas porque ela fez um pedido sincero, um pedido do fundo do coração em favor de outras pessoas, de outra pessoa, né? E nós devemos sim orar por outras pessoas, mas nós não devemos ficar apenas na oração, porque se a maioria das nossas orações elas são atendidas, se elas não são atendidas é porque Jesus tem um outro propósito, tem outra, mas muitas das vezes a gente ora pelas pessoas, aquele pedido é atendido e nós nos calamos. E a oração intercessora ela está intimamente ligada com o testemunho, porque quando a gente testemunha, a gente mostra o poder de Jesus, o poder de Deus na vida daquela pessoa, né, e desperta nela e em outras pessoas também o interesse por saber mais desse Jesus que atende os nossos pedidos, as nossas orações. Obrigado, Leo. E eu queria ficar com um texto que está no final da quinta-feira. Nós falamos da oração intercessora, que ela tem que ser específica por uma pessoa. Como o pastor Daniel também falou, eu acho que isso é bem prático para nós. Quando nós oramos pelo mundo em geral, o que nós fazemos pelo mundo em geral? Nada. Agora, quando eu oro por Daniel, eu vou me interessar com Daniel. Porque o Senhor me vai falar, tá bom, e o que é o que você quer para Daniel? Então, vou ter que me interessar com ele. Qual é o problema que ele está passando? E aqui, a quinta-feira no final, usa o verso de Mateus 18, 19, diz, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes será concedido. E aqui nós sabemos que a oração intercessora, como igreja, também nós temos um ministério de oração intercessora, é para orar em conjunto. Então, imaginem se nós temos um poder que é a oração intercessora. Nós agregamos outro poder que Jesus disse que se dois ou três, dois ou mais, pedem alguma coisa, Ele dará. Aí nós juntamos a oração intercessora, só que em conjunto. O poder será ainda maior. Então, aí nós podemos ver algo prático. Orar por pessoas com nomes e também participar dos programas da igreja de orar em conjunto por outras pessoas, que é o ministério da oração intercessora. Amém. Só uma última frase aqui, sobre Satanás. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante de sua força e majestade. Olha essa frase, gravem ela. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Amém, irmãos? Só dele ouvir a nossa oração, o exército treme. Realmente, a comunhão com Jesus e essa intercessão de uns pelos outros, nós alcançaremos o reino dos céus. Amém? Gerardo, eu só queria dar um feliz sábado aqui, que nós temos um amigo nos visitando, é o Dinael. Dinael, você pode levantar a mão? Uma saudação para você, tá, Dinael? Ele é um visitante, está visitando a nossa igreja aqui. Seja bem-vindo, que a graça de Jesus esteja contigo. Amém? Queridos, vamos ficar em pé então e fazer uma oração ao nosso Deus? Sim. Dinael, você teria algum pedido que nós pudéssemos orar por você nesta manhã? Algum pedido especial? Divino, leva o microfone. Que a gente poderia orar por você aqui nesta manhã? Gente, eu conheci aqui essa igreja aqui a convite da Késia, não sei se vocês conhecem, todos conhecem ela? Sim. Aí eu vim aqui, deixa eu ver, eu não lembro o dia não, aí resolvi dar mais uma passada aqui, mas eu queria que vocês fizessem sim, uma oração pela minha vida, pela da minha família, e também por vocês também, a juntar essa intercessão, como vocês estão falando, que sirva para mim e para vocês também. Amém, Dinael. Deus seja louvado. Oremos então. Querido Jesus, bondoso e eterno Pai,
o nosso maior intercessor de todo o universo, Senhor. Nós te somos agradecidos, ó Deus, porque sabemos que no local onde tu estás, tu intercede por cada um de nós, Senhor. Mesmo depois que tu ascendeu-se ao céu, o Senhor não cessou de orar por cada um de nós, Senhor. E essa oração intercessora é o que nos move, é o que nos motiva, ó Deus, a seguir avante o teu evangelho, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas tuas intercessões. Obrigado pela certeza de que ao dobrarmos os nossos joelhos, ao conversarmos contigo, o exército do inimigo se afugenta de nós, Senhor. Salva-nos, ó Deus, para o teu reino, Senhor. De maneira especial aqui, como Igreja Unida, queremos te pedir, ó Deus, pela família do Dinael, esse rapaz que está nos visitando aqui na igreja, que o teu santo e bom Espírito cubra a vida dessa pessoa, Senhor, de sua família, e que ele sinta que a oração intercessora tem poder na vida dele, ó Pai. Quem sabe o teu Santo Espírito o trouxe até aqui para ouvir isso, Senhor, que Deus o ama e vai interceder por ele até o dia em que ele entregar a sua vida para ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo. Obrigado por essa lição tão maravilhosa. E obrigado, Jesus, porque um dia, pelo teu próprio livre-arbítrio, tu escolheu morrer por cada um de nós, Senhor. Nós te somos agradecidos. Em teu nome, amém. Feliz sábado, que bom que estamos aqui adorando ao nosso Senhor. E agora vamos adorar juntos, cantando o hino de número 62, Monte do Calvário.
Provai e vede. História de hoje: uma chama acesa. Para cumprir o ídolo de Jesus, eu e minha família fomos enviados para a Ásia Central, através do projeto Missionários para o Mundo, que enviou 25 famílias da América do Sul para vários lugares desafiadores do planeta Terra, para a pregação do Evangelho ao redor do mundo. Nosso objetivo aqui no Quirguistão foi estabelecer um contato mais próximo com a população nativa, na cidade de Osh, na parte sul do país. A primeira coisa que fizemos foi nos adaptarmos à cultura e estudarmos o idioma russo. Depois de 6 meses, vimos que usar projetos sociais seria um excelente meio para atrair as pessoas, para no futuro próximo criar grupos de estudos da Bíblia. Nesse contexto, a escolinha de futebol foi, e até hoje, é uma maneira muito eficaz de estabelecer uma relação de confiança e amizade com as famílias dos pequenos atletas. Com o passar do tempo, iniciamos um clube de desbravadores, tendo como base os participantes da escolinha de futebol, que já estavam confiantes em nossa liderança. Hoje, mais de 30 desbravadores se reúnem todos os domingos para desenvolver suas atividades. O estudo da Bíblia está sendo introduzido pouco a pouco, com a autorização dos pais. Por ser um país de forte tradição comunista e muçulmana, tudo precisa ser feito dentro das normas nas quais já vive a população. Abrir a palavra de Deus, por exemplo, exige o cumprimento de inúmeras regras. Para atingir os jovens e adultos, nós implantamos uma escola informal de inglês e espanhol, a partir da necessidade que a população tem de se desenvolver nesses 2 idiomas. Nosso objetivo principal era atrair alunos de outras escolas e idiomas tradicionais para o nosso clube de conversação, que chamávamos de Talking Club. Esse clube chegou a ter mais de 40 participantes, e isso nos animou a abrirmos o primeiro pequeno grupo do Quirguistão. Hoje, depois de 2 anos de funcionamento, esse pequeno grupo se mantém unido, louvando a Deus e adorando o Criador, sem restrições. A palavra de Deus é aberta e os ensinamentos de Jesus são apresentados de forma descontraída, valorizando a alegria do povo do Quirguistão. É uma alegria ver como o Evangelho tem alcançado as pessoas nos lugares mais distantes do planeta. Esse avanço da mensagem adventista, porém, só é possível porque você, querido irmão, tem contribuído através dos seus recursos financeiros para que a obra missionária seja pregada ao redor do mundo. As ofertas dos membros da divisão sul-americana permitem que o projeto Missionários para o Mundo se estenda por mais 5 anos. Por isso agora eu convido você a fazer parte desse momento especial de adoração a Deus através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede.
crianças, eu sou a tia Helene e vou contar para vocês hoje mais um pedacinho da história de Jacó. Esta história está na Bíblia. Jacó estava viajando com toda a sua família. Eles estavam mudando. Jacó estava sendo protegido por 2 exércitos de anjos. Um ia à frente e o outro exército ia atrás de todas as pessoas que estavam viajando. Jacó estava feliz com os anjos. Ele até se lembrou que quando ele saiu de casa, anjos também o protegeram. Lembram-se do sonho da escada? Jacó se lembrou disso. Ele sabia que Deus estava com ele, mas ele tinha uma preocupação. O seu irmão Esaú. Será que Esaú ainda estava bravo com ele? Jacó teve uma ideia. Vou enviar mensageiros que vão até onde está o meu irmão Esaú para ver como ele está. E os mensageiros foram com um pedido de amizade, com muitos presentes. Mas os mensageiros voltaram tristes e disseram para Jacó que o seu irmão Esaú não estava tão amigo. Inclusive, o seu irmão Esaú tinha preparado um grande exército para lutar com Jacó quando ele soube que Jacó estava chegando. E agora os mensageiros falaram isso para Jacó e o Jacó ficou muito preocupado. E Jacó foi conversar com Deus. Ele deixou a sua família passar e depois sozinho ele estava num lugar chamado Jaboque, que tinha um riozinho. Ali ele começou a orar, ele falava com Deus, pedia perdão pelo seu pecado. E ele começou a orar tão fortemente, ele estava arrependido. Até que ele sentiu que alguém tocou em seu corpo. E ele achou que era um estranho, um ladrão, um assaltante. E ele começou a lutar com esse estranho. Era escuro, ninguém falava nada, mas lutavam com todas as suas forças. Até que no amanhecer do dia, este estranho tocou na perna de Jacó. E Jacó então ficou manco. E ele pôde perceber que ele estava lutando com um mensageiro celestial, que na verdade era o próprio Cristo. E Jacó então disse que não o deixaria ir embora se ele não o abençoasse, se ele não desse uma bênção para Jacó. E Deus prometeu para Jacó que ele estava perdoado e que agora nem o seu nome mais ia ser Jacó. Deus ia mudar o nome dele para Israel, porque Jacó significa enganador. E agora Jacó não tinha mais essa fama de enganador, porque ele tinha sido perdoado, ele estava arrependido. E assim, então, enquanto isto acontecia, Jesus, Deus, enviou também um anjo, um mensageiro celestial, lá para conversar com Esaú em sonhos. O Esaú teve um sonho, e nesse sonho o mensageiro falou para ele não fazer mal para o Jacó, porque Deus estava abençoando Jacó, e falou outras coisas. Assim Esaú atendeu o que o mensageiro celestial tinha falado, e o Esaú veio ao encontro de Jacó, mas não mais com os soldados, e sim como amigos. E agora então Jacó se encontrou com Esaú, se abraçaram, ficaram tão felizes, e a sua família toda pôde chegar e se abraçar e se conhecer. Foi um momento muito alegre para a família de Jacó e para a família do Esaú. Sabem, crianças, a Bíblia diz assim: quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, Deus nos perdoa. Isso é maravilhoso, isso é uma regra divina. E na Bíblia também tem um verso, que é o verso para a gente aprender hoje, que eu quero ler para vocês. Diz assim: quem se apega a Deus por amor, Ele o livra e o coloca a salvo. Salmos 91, 14. Agora nós vamos orar a Deus. Feche os seus olhinhos,
Fiquem reverentes para a gente conversar com Deus. Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor nos perdoa. Ajuda-nos a fazermos o que é correto e a confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, tchauzinho, até a próxima. Prazer estar aqui com vocês e regressar aqui a essa igreja que me acolheu por vários anos. Estou muito feliz de ver vocês. Naturalmente eu estou sem máscara porque estamos numa boa distância, né, entre o púlpito e os irmãos, assim me permitam falar sem máscara. E a outra coisa é que essa máscara, ou qualquer uma delas, me dá uma coceira no nariz e eu fico um tanto incomodado. Assim, para que o evangelho flua, né, a palavra de Deus ela seja pregada de uma maneira livre, espontânea e com alegria. Então, por favor, obrigado por conceder-me a oportunidade de falar a vocês nesta manhã. Eu vou convidar você que trouxe a sua Bíblia, você que está aí em casa nesta manhã, que também pegue a Bíblia e vamos abri-la em Atos, o capítulo 1, e vamos ler o que o médico Lucas falou sobre Jesus. Afinal, nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é a razão de nós nos reunirmos e de adorá-lo. Bom, diz assim o médico Lucas, Atos, capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, ó Teófilo, que era o amigo de Lucas e patrocinador, né, desta publicação e desta segunda, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Esse microfone está um pouco teimoso, irmão divino. Tá certo? Então, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Muito bem. Jesus era uma pessoa real. Ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele era de carne e osso, ele fazia as coisas, ele ensinava, ele se misturava. Geralmente as pessoas que se dedicam às vezes muito à religião, elas têm a tendência de construírem uma religião um pouco isolada. Essa vamos dizer assim, é um pendor, né? Esse é um desafio. Para quem lê muito a Bíblia, é não ficar só com a Bíblia. Tem que ter, não é só vertical, é horizontal também. Não é só as madrugadas com Deus, é o dia inteiro com o povo. Esse é o equilíbrio do Evangelho, e Jesus fazia isso, não? E diz assim que ele relatou tudo, verso 2, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que ele escolhera, foi elevado às alturas. Muito bem. Então Jesus, ele deu mandamentos à sua igreja até o último dia. E nos últimos dias da vida de Jesus aqui na terra, é que ele deu a grande comissão. A responsabilidade para aqueles que se tornam cristãos. O cristianismo é um privilégio, mas todo privilégio também tem a sua responsabilidade. Não é só aceitar a graça, não é somente crer no Evangelho, não é somente ser batizado, o que é importantíssimo, mas há uma tarefa, há uma missão. No livro Serviço Cristão conta a experiência de que um dia vários cristãos reunidos, eles planejavam as coisas. Mas parece que a reunião estava, como dizemos, enrolada. A reunião nunca chegava no fim. Até que alguém ali, com o espírito um pouco mais agitado, ele bateu na mesa e disse: senhores, quais são as ordens? Bom, e todo mundo se aquietou e lembraram que a ordem é a grande comissão. Ir por todo mundo pregando o Evangelho. Amigos, quais são as ordens? As ordens são ir até a última pessoa desse planeta.
de porta em porta, como faz a colportagem, distribuindo folheto, pregando evangelho, de smartphone em smartphone, de televisão em televisão, pessoalmente, caminhando. Ah, meus amigos, Deus tem um plano de voltar a esse planeta, mas Ele tem um plano conosco, de que sejamos obedientes aos mandamentos que Ele concedeu pessoalmente e concedeu também por intermédio do Espírito Santo. Claro. Bem, mas diz aqui que Jesus foi elevado às alturas. Verso 3. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando de todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Amigos, tem muita coisa boa para falar. Aqui no Brasil, geralmente os homens gostam de falar de carro e de futebol e alguns de pescaria. Não tem problema nenhum. As queridas irmãs gostam de conversar sobre shopping center, roupas familiares, etc. E tanta coisa boa. Não tem problema. Somente que, meus amigos aqui, Jesus focou no reino. E esse também é o nosso foco. Nós temos que focar no reino de Deus, no reino do céu. Esse tem que ser o nosso assunto principal. Bem? Diz aqui que ele apareceu várias vezes. A primeira vez no próprio domingo da ressurreição. Uma semana depois apareceu de novo lá no cenáculo, porque Tomé pediu uma evidência. E assim ele apareceu. Apareceu aquela terceira vez na pescaria, lembra? Onde pegaram 153 grandes peixes. Vocês sabem que lá no mar da Galileia tem tilápia, né? E, embora, claro, nós todos queremos chegar ao vegetarianismo, mas o peixe que Jesus comeu, então, provavelmente foi uma tilápia. Bom, amigos, Jesus não apareceu só essas 3 vezes. Lembra que lá na Santa Ceia, quando ele conversava com os discípulos, né, sobre a instrução, sobre o reino de Deus, ele falou o seguinte, logo ao finalzinho, ele disse, olha, esta noite todos vocês vão me trair. E as pessoas, não, que isso, Senhor? E Pedro jurou que não ia trair. E Jesus disse, mas eu vou marcar um encontro com vocês. Depois que acontecer todas estas coisas, nós vamos nos encontrar na Galileia. E assim os discípulos, quando foram para a pescaria, eles estavam onde? Lá perto do mar da Galileia, obedientes à palavra do Senhor. Amigos, temos que ter evidências suficientes em nossa vida para sermos obedientes a Deus. Porque não adianta Deus ter um povo que não é obediente. Porque Deus vai dar comandos. O Espírito Santo vai dizer para onde seguir. E se não há discípulos obedientes, como é que Deus poderá atuar sobre o planeta? Por isso, irmãos, de tudo que nós podemos pedir em nossas orações, nós temos que pedir, Senhor, ajuda-nos a ser obedientes. Porque um discípulo inteligente, um discípulo capaz, é muito importante. Mas se ele não é obediente, ele não está a serviço do reino de Deus. Jovens, obediência a Jesus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Pois bem, vamos continuar aqui com o verso 4. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse, de mim ouvistes. Sim, a promessa de Deus, de enviar o outro Consolador. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quer dizer, os 40 dias Jesus ficou com eles, e não muito depois desses 40 dias eles seriam batizados pelo Espírito Santo, receberiam poder para pregar o Evangelho. Diz o verso 6, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, eles não estavam curados. Amigos, tem certas coisas que nos acompanham e que nós não seremos curados enquanto Jesus não voltar, não é? Pela segunda vez nas nuvens dos céus. Eles de novo com a mesma pergunta, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? De novo,
A mesma pergunta de Mateus 24, outra vez. Sabe, amigos, tem coisas que nos perseguem, mas graças a Deus Ele tem paciência conosco, porque o reino não é exatamente o reino de Israel, é o reino de Deus. Claro, na sua forma, primeiro o reino da graça e depois o reino da glória. Mas é lá que temos que estar focado. Pois bem, e então no verso 8, mas recebereis poder, não é? Bom, isso se cumpriu lá no Pentecostes. E diz o verso 9, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Como é que foi isso mesmo? 10 e 11 explicam. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, né? Povo da Candangolândia, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Bem, meus amigos, aquele 40º dia depois da ressurreição foi o dia em que Jesus, ele ascendeu aos céus. E no verso seguinte, que é o verso 12, diz, então voltaram para Jerusalém. Ok, muito bem. Lucas 24, lá no finalzinho, diz que eles voltaram para Jerusalém com grande júbilo. Não eram mais aquelas pessoas que na noite da quinta-feira, da semana da crucifixão, andavam se escondendo pelas sombras de Jerusalém. Agora, eles voltaram para Jerusalém cheios de júbilo. Não estavam mais fugindo de nada e de ninguém. Porque aqueles que creem nas promessas de Deus, aqueles que conversam com Jesus, aqueles que são obedientes à orientação do Espírito Santo, eles podem caminhar com segurança. Porém, entre o verso 11 e o verso 12, existe um lapso aí. E não coube a Lucas descrever o paradeiro de Jesus, porque Jesus sumiu entre nuvens. Os anjos esclareceram, deste jeito ele virá. Mas e para onde Jesus foi? Ele foi para o céu. Muito bem, ele foi para o céu. Qual? O céu sideral? Céu atmosférico? Bom, tem algum outro céu? Ele foi para... ele foi para a presença de Deus. Muito bem. E ele foi para a presença de Deus e não foi sozinho. Efésios, no capítulo 4, diz que ele levou um grupo de pessoas que quando ele bradou na cruz do Calvário, está consumado, e houve um terremoto em Jerusalém, o sol escureceu e outros fenômenos naturais apareceram, que a tumba de muitos justos mortos, elas se abriram e os corpos foram jogados para fora. Isso na sexta-feira, depois das 3 da tarde, mas no domingo bem cedo pela manhã, eles ressuscitaram e agora acompanharam Jesus. Eles acompanharam Jesus. Meus amigos, como é maravilhoso saber que Jesus é a ressurreição e a vida. É bom saber como é maravilhoso a gente sentir esta promessa e essa capacidade que Ele tem de ressuscitar os mortos. A semana passada, o último tio faleceu. Faleceu perto de Uberlândia. Eu não pude, não teria como ir neste funeral. Mas, amigos, eu não quero levar mais ninguém para o cemitério. Eu não tenho mais ânimo para isso. Já levei primeiro meu pai, depois minha mãe, vários parentes, muitos membros da igreja. Mas, amigos, agora eu quero algo diferente, irmãos. Eu quero trazer de volta. Agora eu espero por este dia em que Jesus enviará os seus anjos com clangor de trombeta
para que todos aqueles que amam a Jesus e que dormem, eles possam ser ressuscitados, porque Jesus tem o poder, Ele é a ressurreição e a vida. Bom, mas chegaram no céu, e ao chegar no céu, Jesus foi coroado como rei e também recebeu agora o que justamente a lição comentou, não é? Essa função de sumo sacerdote para interceder pela salvação. Porque o céu, irmãos, tem pressa e quer voltar a este planeta para dar a grande salvação. Pois bem, mas e nós? E nós que estamos aqui? Por que é que Jesus não nos levou já daquela vez, né? Bom, Hebreus, o capítulo 10, o verso 19, irmãos. Enquanto Jesus não volta pela segunda vez, nós não precisamos ficar aqui. Nós podemos, pela fé, ir com Jesus. Por isso, nós podemos ter certeza que o nosso reino não é deste mundo mesmo. Nós podemos ir com Jesus, diz Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, onde Jesus entrou também. Você tem essa liberdade, você tem que ter essa intrepidez de entrar no Santo dos Santos, como Jesus entrou. E como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso através do sangue de Jesus. Não tem uma música que diz que o sangue de Jesus tem poder, que foi Jesus quem abriu a porta? Não tem? Pois bem, então a morte de Cristo na cruz do Calvário, isso que quer dizer o sangue de Jesus, a morte de Cristo na cruz do Calvário diz que abriu um novo e vivo caminho que Ele mesmo inaugurou para o céu. Nunca ninguém tinha feito este caminho. Aliás, diz João 3,16 que Deus, Ele enviou o seu Filho amado, amou tanto ao mundo e enviou o seu Filho amado, e tinha feito este caminho da humilhação. Mas claro, Jesus nasceu como um bebê indefeso, não? E então Ele na verdade não tinha feito este caminho nesse sentido. Mas agora, depois da cruz, quando o planeta Terra envia, porque Hebreus chama Jesus de apóstolo, e quem é apóstolo? É alguém que é enviado, um mensageiro. Então, se Deus enviou Jesus, não é? Pempo, para o planeta Terra, agora o planeta Terra envia Jesus de volta para o céu. Não é? Jesus é enviado de volta para o céu. E agora Ele abre um novo e vivo caminho que Ele mesmo consagrou através do véu. Você sabe, o véu se rasgou de cima para baixo, dizendo que agora Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, e agora então Ele chegou ao céu. Por isso diz aqui o verso 22, que você tem que se aproximar de Deus, tem que se aproximar de Jesus. Não fique um cristão longe de Deus, longe de Jesus. Bom, e o que é ser um amigo de Jesus? Como é ser um cristão próximo de Jesus? Diz aqui que tem que se aproximar de Jesus. Tem que ter fé? Tem que ter fé. Tem que acreditar? Tem que acreditar. Tem que pesquisar a Bíblia? Tem que pesquisar a Bíblia. Tem que pregar o Evangelho? Tem que pregar o Evangelho. Mas tem que fazer o quê? Também tem que se aproximar de Deus. E como é que faz isso? Está a resposta ali. Primeira coisa, aproxime-se de Deus com um coração sincero. Não finja diante de Deus, por favor. O pastor Montalvão falou aqui. Se eu chego diante de Deus com algum pedido, com alguma súplica, com o perdão dos meus pecados, o que é que Deus vai perguntar? Quais deles, Wesley? Porque são tantos, Wesley, que eu estou até meio confuso. Qual destes você quer que eu perdoe? Tem que ir aqui com o coração sincero. Senhor, eu não fiz nada hoje deu tudo certo. Ah, é? E aquela risadinha irônica que você deu?
E aquela raiva que passou no trânsito, que você queria passar o carro por cima do carro da frente. Hein? Aquela piscadinha que você deu, né? Você não lembra, mas você foi mal intencionado. Quer dizer que quando nós vamos à presença de Deus através da oração e não temos do que pedir perdão, nós estamos sendo o quê? Cristãos fingidos. E diz aqui o apóstolo, se aproxime de Jesus, mas com coração sincero, sem cera. Que mais? Em plena certeza de fé, claro. Poxa vida, você vai à presença de Deus e tem que crer que Ele realmente perdoou os seus pecados, que Ele tem poder para lhe perdoar os pecados e mais transformar a sua vida. Você tem que ter essa certeza, esta fé na sua vida, comparecer com alegria, com certeza desta fé que Jesus perdoa e salva. Bom, que mais? Diz aqui a terceira coisa, tendo o coração purificado de toda má consciência. Claro, irmãos, temos que servir a Deus. Aqui está falando de serviço a Deus, servir a Deus com uma boa consciência, com boas intenções, fazendo e obedecendo a sua palavra. Ah, meus amigos, lá no antigo Israel, quando você queria dizer que você gostava de uma pessoa, né? Ou você queria as bênçãos de Deus sobre uma pessoa, você pegava água, pegava um raminho e molhava essa pessoa com essa água, com esse raminho. E assim você queria que Deus abençoasse essa família, essa pessoa. Paulo está usando aqui, como acreditamos que foi ele, esta ideia do Antigo Testamento para sermos pessoas separadas, aspergidas. Bom, que mais? A quarta coisa que o apóstolo fala aqui, lavado o corpo com água pura. Naturalmente, o apóstolo Paulo está falando aqui do batismo. O batismo, e por que é tão importante o batismo? Será que estou falando para alguém aqui que ainda não foi batizado, não desceu as águas batismais, não foi sepultado? Quando eu era menino, meu pai já era líder de igreja. E uma das atividades que meu pai terceirizava era encher o tanque e esvaziar o tanque. Então eu já sabia que nos dias de batismo eu era a pessoa que tinha que fazer isso, né? Encher o tanque, ficar vigiando para o tanque, para a água não transbordar, né? E ao final do batismo, depois da cerimônia, eu também tinha que abrir a torneirinha para esvaziar o tanque. E todos nós que já presenciamos batismo, sabemos que cantamos muitas músicas durante um batismo, né? Porque há alegria no céu, e tem batismo na terra e ninguém canta, é triste demais. E uma destas músicas que nós cantamos, ela, pelo menos cantávamos, a letra é mais ou menos assim: aqui nas águas deste mar, os meus pecados deixarei. Muito bem. E eu ficava olhando o nível da água baixando, daqui a pouco fazia um redemoinho e falava, mas olha, não deixou nada aqui. Cadê os pecados? Porque se foi lavado, o pecado tinha que estar aqui perto do ralo. Mas não tem nenhuma evidência, nenhuma sujeira. E eu ficava pensando, mas para onde é que foram estes pecados? Se foi lavado, tem que estar por aqui. Mas, irmãos, graças a Deus, mais tarde, né, a gente começa a estudar a Bíblia. E é uma das coisas que a gente nota, Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Aonde é que vai parar o pecado? Amigo, você que ainda não foi batizado, você está carregando seus pecados sozinhos? Você acredita que carregando seus pecados sozinhos, você vai conseguir ser uma pessoa melhor? Você acredita que fazendo promessas e juramentos e fazendo alguma força ou boa intenção, você vai conseguir reverter a sua vida? Amigos, a Bíblia chama e Deus chama as pessoas para entregar a vida a Jesus. É porque, irmãos, para que os nossos pecados eles sejam
colocados sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso eu faço um apelo para você, meu irmão, minha irmã, jovem que está me escutando, juvenil que está me escutando, para você que frequenta o pequeno grupo, você que está estudando a Bíblia, lembre-se, a questão da importância do batismo, porque na hora em que você confessa os seus pecados aqui, é mergulhado nestas águas, Jesus assume a dívida. E na cruz do Calvário, Deus ganhou, irmãos. Deus ganhou o direito de perdoar os pecados. E Ele é o único que tem méritos para perdoar os pecados da humanidade. Amém? Amém. Bom, por isso, agora o apóstolo, ele faz um apelo para nós. Verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Não seja um cristão sem destino, ele está dizendo aqui. Tem que guardar firme. Lá no começo, no capítulo 2, ele diz assim, para você não andar como um navio sem leme. Não é aquela parte lá atrás que manda o navio. Você não pode ser um cristão como um navio sem leme. Você tem que andar aqui como? Com firme convicção da esperança que é a breve volta de Jesus, sem vacilar. É como os discípulos ainda depois da cruz estavam vacilando, né? Senhor, quando é que o reino vai voltar? A gente ainda está na esperança de ter uma posição de influência. Ah, meus amigos, no reino de Deus o mais importante é servir, é o serviço. E por isso Jesus disse assim, eu sou entre vocês como aquele que serve. Por isso que eu lavei o pé de vocês. Eu estou aqui para servir. Às vezes você fica pensando, mas Senhor, eu nunca vou atrás do microfone, nunca isso, nunca aquilo. Eu queria fazer uma coisa grande. Não se preocupe. A coisa grande, o grande trabalho que Jesus pediu para você é você atuar segundo os seus dons espirituais e fazer o seu melhor. E naquele dia, o que ele vai fazer? Se você tem 5, tem 2, ou tem... Quantos talentos você tem? 10 talentos e 4 talentos? Ou tem 2 talentos? O que ele vai dizer? Bem está, servo bom e fiel. Eu pedi uma coisa simples para você, e você fez isso, eu estou tão feliz, vai dizer Deus. Que bom que você foi fiel. Foi importante você ser fiel. As pessoas olharam para você. Você nem sabia disso, nem sabe, mas estes que estão salvos aqui, eles estão aqui porque, além de tantas coisas que aconteceram, você foi um adventista fiel. Você foi um desbravador fiel. Você foi um jovem fiel. E eles olharam para você e disseram, se esta pessoa consegue ser fiel a Deus, eu também quero ser fiel a Deus. Você foi um ânimo. Você foi uma testemunha. Bem está, servo bom e fiel. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Bem-vindo ao reino dos céus. Ah, meus amigos, precisamos guardar firme, sem vacilar, porque quem fez a promessa, ele é fiel, irmãos. Deus não vai voltar atrás das suas promessas. Que mais? Qual é outro apelo? 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amigos, nós não somos tão fortes. Nós até levantamos da oração com convicção em nossos corações, mas nós precisamos da comunidade. Nós precisamos dos irmãos. Por que é que temos reunião na igreja? Vocês sabem que das reuniões que uma pessoa pode ter com Deus, a reunião da igreja talvez não seja a mais forte. Tem uma reunião mais forte, que é o culto familiar. O culto familiar é mais forte do que aqui. Não se enganem. E tem uma reunião que é mais forte do que o culto familiar, que é o culto pessoal. Isso é mais forte. Se alguém só depende da reunião da igreja para se manter, não vai guardar firme a confiança. Porque a firme confiança é guardada numa reunião menor, que é a sua reunião particular com Deus. Como é que está?
a sua forte reunião com Deus? Ela acontece todos os dias? Ou você está confiando no pai e na mãe? Ou você está confiando no pastor? Ou no ancião? Em quem você está confiando? Tem que ter aqui convicção firme. Mas diz aqui que temos que também considerar, claro, temos que considerar uns aos outros. E é o que estamos fazendo aqui, o que fazemos nos pequenos grupos, nos congressos, nas reuniões, e até quando praticamos esporte, jogamos um ping-pong e celebramos um aniversário. O que temos que fazer? Animar-nos uns aos outros. Sabe, temos muitas evidências, até no mundo animal, né? Dizem que os gansos canadenses, eu não sou biólogo, né? Mas assim li, que os gansos, quando eles viajam aqueles milhares de quilômetros, né? Para buscar um lugar mais quentinho, que no Canadá está muito frio, e também para procriarem e tudo, eles vão voando, mas vão grasnando. E aí é uma forma do quê? De animar uns aos outros. Quando aquele primeiro líder lá fica cansado, um outro assume para aliviar as forças. Que mais? Quando um desses animais fica doente, não consegue mais voar direito, ele para na primeira lagoa, mas ele nunca para sozinho, vai um outro bichinho, um colega de viagem lá, para com ele na lagoa, até ele comer uns peixinhos, uns crustáceos lá, e fica bom, e levantar voo de novo, no próximo bando. Será, irmãos, que nós vamos deixar um irmão nosso sofrendo sozinho? Não. Diz aqui, consideremos-nos também uns aos outros para nos animarmos e estimularmos, porque Jesus está voltando, esse dia está perto, irmãos. Claro, tem o verso 25, e com esse vamos terminando. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Vocês acham que era fácil se reunir naqueles dias em que os cristãos eram caçados porque eles praticavam uma religião ilegal, aonde eles serviam de exemplo nos coliseus, nos anfiteatros, onde eles eram postos para lutar com feras, animais, ou eles eram queimados vivos como tochas humanas. Não era fácil ser cristão naqueles dias. Hoje as pessoas nos estimulam a sermos cristãos, mas naqueles dias era difícil ser cristão. Mas diz aqui antes, admoestemo-nos, tanto mais como vemos que aquele dia se aproxima. Ah, meus amigos, o dia está se aproximando, os sinais estão aí por todos os lados, e Deus espera um povo animado, consagrado, fiel, obediente, um povo batizado, um povo que é obediente aos mandamentos e vai cumprir a missão. Porque, como diz aqui, aquele que há de vir virá e não tardará. Irmãos, vamos prosseguir com a bênção de Deus em nossa vida e cuidando uns dos outros e pregando o Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem. Muito boa, revigorante. E para finalizarmos nosso culto, vamos entoar juntos o hino de número 61. Alveira Cruz. Alveira Cruz.
Pai amado, muito obrigado por ter enviado teu Filho amado a este mundo para nos salvar, Senhor. Ó Espírito Santo, não desiste de nós. Não desista da tua igreja. Também não desista daqueles que ainda precisam tomar uma decisão. E ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes à grande comissão e pregar o Evangelho. Que, Senhor, estejamos unidos como irmãos, como família, como igreja nesses últimos dias, para que animemos-nos uns aos outros, porque Jesus está voltando. E que assim, Senhor, essa grande salvação nos motive com alegria a também nos prepararmos para esse glorioso evento. É o que nós pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Feliz sábado, irmã Helene, Vanessa, Késia, Melissa. Feliz sábado! Oi, Helene! Deus abençoe. Tchau, tchau para todos. Oi, irmãos de liderança aí, anciãos, quando é que a gente vai poder voltar para a igreja com todas as crianças? As aulas já começam no dia 3, aí voltar os infantis, por que a gente não volta para a igreja? Eu acho que de acordo com o decreto já pode, né? Pelo menos no decreto estava dizendo que já está liberado. Ah, então sábado que vem aí todo mundo para a igreja. Amém! Uhul! E a tia Helene? Vamos divulgar isso então, gente, para gente todo mundo se encontrar na igreja. Vem ver ali, tá vendo ali? Helena, Arislia, Helena. Melzinha! Oi, Helene! Oi, Helena! Oi! Chorar um dia. Oi! Que linda, Heleninha! Olha, que beijinho mais fofo! Gente, amo vocês! Ai, que linda, Lila! Então, tchauzinho para todos. Beijo. Erlini, obrigado pela história de hoje, viu?
pelo vídeo. Ah, valeu aí, Elton. Obrigada a você por colocar. Valeu, foi muito bom. Ok, valeu. Tchau, tchau. Tchau.